Mas aí também tem o uso mais nojento de forças trevosas, tentando utilizar-se de pessoas estrategicamente para que estas, como se estivessem hipnotizadas, terminassem cometendo ou provocando ou promovendo as atitudes que essas consciências gostariam de ver como sendo fatos reais da vida humana. Isso se dá por uma série de disputas muito objetivas da parte desses seres todos que nos envolvem. Primeiro vamos nos referir a essa questão de entrantes, que é um assunto muito complicado. Nós não sabemos, enquanto seres pensantes, sequer elencar os principais problemas que nós temos na vida. Se fosse dado, digamos, uma folha de papel a cada ser humano e com o pedido de que esse ser humano escrevesse os 5 ou 10 principais problemas que ele acha que a humanidade tem, essa coisa que nós chamamos aqui de entrantes sequer apareceria nessas páginas, porque é um assunto ainda muito periférico, muito pouco falado, pouco conhecido. Porém, se os 10 espíritos mais bem informados da espiritualidade e os 10 seres humanos mais bem informados sobre vida extraterrestre e vida extrafísica que envolve a vida na Terra, fossem listar, na opinião deles, 3 dos problemas mais importantes que afligem hoje a humanidade, seguramente a questão entrante apareceria. Por quê? Porque exatamente essa questão entrante faz parte de um contexto que ainda não se apresentou com suas cores reais frente à nossa desavisada sensibilidade. Nós, humanos, acordamos e passamos o nosso dia inteiro movido pelas mesmíssimas circunstâncias, pondo a nossa consciência, o foco da nossa atenção, exatamente nos mesmos problemas. O que varia é a extensão ou o grau desses problemas, mas o tipo não varia muito, já que passamos por uma mesma conjuntura existencial, e essa coisa de entrantes ainda é muito, vamos dizer, não é uma coisa sintomática que a humanidade nota, ela acontece aqui e acolá, mas mesmo sendo algo discreto, já é de uma estatística assustadora pelo que isso representa. E o que é que isso representa? O que é que acontece com o fenômeno entrante? Bem, também não há uma resposta que, se você reunir 10 pesquisadores ou estudiosos ou espíritos desencarnados, seja o que for, e para dar um conceito, um entendimento básico sobre isso, também não vai ser fácil unir essas opiniões. Então a que eu vou apresentar aqui, ela também é muito particular, ela não pretende ser a verdade final sobre o assunto, mas aqui eu infelizmente sou obrigado a lidar com essas informações. Na perspectiva que eu vou tentar responder aqui a pergunta da nossa irmã Regina, entrante seria basicamente uma inteligência ou uma consciência não humana, não de espíritos desencarnados, mas sim de espíritos imantados ou encarnados em algum tipo de corpo ou extraterrestre do nosso universo, ou extrafísico do universo vizinho e suas múltiplas locas. Qualquer consciência dessa, e só para frisar bem, esses seres todos são vivos pelas suas realidades, não são espíritos desencarnados, são figuras que estão sustentadas por espíritos, mas que estão, entre aspas, vivos, atuantes no âmbito desses dois universos. É quando uma consciência de um desses 2 níveis aos quais acabei de me referir penetra numa consciência humana para sentir-se como ser humano, para, em se sentindo como ser humano, a maneira da personalidade da pessoa que a consciência invasiva agora ali está estabelecida, essa consciência começa a sentir as mesmas sensações do fulano ou da fulana humana
cuja consciência ele invadiu. E esse é o caso bom. Bom por quê? Porque mesmo isso sendo um estupro, um ultraje, o que seja que a gente queira chamar, não causa maiores problemas ao psiquismo de quem sofre essas questões, porque o padrão invasivo aqui, das duas, uma, ou foi algo, entre aspas, bem feito por um tipo de tecnologia ou tecnologia mental que não agride os objetos humanos, assim chamados, que eles usam, ou seja, as cobaias humanas que eles usam para essas experiências, ou o ser humano, no caso, que foi ultrajado por uma perspectiva entrante, a sua condição espiritual ou mental consegue dar conta disso sem maiores problemas. Mas, como eu disse, esse é o lado menos doloroso. O doloroso é quando acontece da consciência entrante, dominadora, querer despersonalizar o ser humano para melhor sentir-se no exercício da experiência da condição humana. E, infelizmente, esse segundo aspecto aqui tem enlouquecido muitas pessoas. Quando não enlouquece, enfraquece, ainda que não mexa no padrão de racionalidade humana, mas enfraquece, adoece o corpo, adoece a condição energética, porque a penetração consciencial aí, nesse caso, provoca um vampirismo como efeito colateral, e essa consciência que apenas queria sentir-se humana termina absorvendo e apropriando a energia daquele ser humano. Então, assim, na definição mais comum do que acontece com a humanidade, esses dois painéis que eu acabei de retratar são os que representam mais suavemente o problema. Suavemente? Suavemente. Porque existem outros painéis mais complicados ainda, em que certas figuras desses dois níveis decidem enlouquecer, decidem prejudicar o DNA de um certo ser humano, se este ser humano estiver, a exemplo de um jogador de futebol de um time que está jogando bem, é o técnico do outro time, chama seus jogadores e diz pressione, deem pancada, façam de tudo para aquele jogador ou não mais jogar, ou ser expulso, ou quebre as pernas dele, alguma coisa assim. E, infelizmente, nos últimos tempos, esse tipo de invasão, esse tipo de disputa entre hostes que se sentem donas de partes da humanidade e que têm praticado esse processo que a gente chama de entrante de uma maneira muito, entre aspas, cotidiana, sistemática. Quando esses seres decidem se assenhorar de um ser humano, o problema é muito sério. Infelizmente, eu sou alguém que tive e tenho que lidar com esse tipo de problema, ainda que, no meu caso, eu tenha criado um método mental para poder sobreviver a isso tudo e ser gestor do meu próprio psiquismo, e penso ter conseguido. Mas, infelizmente, eu conheço várias pessoas que quase que mudaram seu padrão de personalidade, como se fossem pessoas com algum grau de neurastemia, de transtornos psíquicos. Aí entra uma série de doenças psíquicas, uma série de doenças no campo da saúde mental, esquizofrenia, outros ismos aí que eu não vou aqui me referir. E muitos desses casos, ou muitas dessas situações pessoais, têm a ver com esse tipo de problema, mas aí também tem o uso mais nojento de forças trevosas, tentando utilizar-se de pessoas estrategicamente para que estas, como se estivessem hipnotizadas, terminassem cometendo
ou provocando ou promovendo as atitudes que essas consciências gostariam de ver como sendo fatos reais da vida humana. Isso se dá por uma série de disputas muito objetivas da parte desses seres todos que nos envolvem. E aqui eu começo a chegar nos arcontes referidos pela nossa irmã Regina. Esses arcontes, e o que é que chamamos aqui de arcontes? Arcontes é uma expressão grega que passou a ser usada nos chamados evangelhos gnósticos, quando Jesus ressuscitado, conversando com seus familiares, apóstolos e discípulos, Jesus se referia aos donos, aos senhores, aos governantes dos céus, ou melhor dizendo, das moradas, ou melhor dizendo, dos níveis existenciais desse universo vizinho e de algumas moradas primárias da espiritualidade que envolviam a Terra, e essas figuras ficavam dominando o corpo sutil reencarnante, vamos assim dizer, dos eus humanos, ou seja, dos eus que os espíritos promoveram já na condição humana. E essas histórias que Jesus falava, o Jesus ressuscitado, explicando aos que ainda estavam vivos o que eles precisavam fazer quando chegasse a hora da morte deles, para que as suas almas, os seus espíritos, não fossem dominados por esses governantes. Quando esse assunto foi traduzido do aramaico para o grego, o nome governante saiu e entrou o nome arconte. Então, arconte seriam exatamente as figuras chefe, as figuras que pretendem dominar a humanidade, dominar a Terra. Um livro que eu publiquei chamado Sofia e os Arcontes e a disputa pela suzerania universal mostra exatamente esse contexto. Pois muito bem, esses arcontes que a nossa irmã Regina a eles se referiu, de fato, eles nós podemos colocar na nossa maneira humana de pensar como se essas figuras estivessem por trás desses processos. Aí entra uma outra questão. Regina pergunta se a intenção desses seres seria de terminar criando algum padrão híbrido que possa um dia existir aqui na Terra e entrar em disputa com os humanos, sendo movidos por esses seres. Eu penso que das entrelinhas do que a nossa irmã perguntou, é isso que a gente pode também significar como possibilidade. E, infelizmente, tudo isso já aconteceu no passado e vai continuar a acontecer. Mais ainda porque o efeito entrópico, o fato de que a entropia está aumentando a cada momento cósmico que passa, o efeito entrópico dificulta a questão entrante. Então eles estão meio que apressados, eles estão meio que desenvolvendo mais tecnologia mental para poder fazer isso, porque, e agora respondendo a nossa irmã, sim, essa perspectiva, esse painel também faz parte desse estranho processo de invasão que o universo vizinho, e isso a gente conta num livro chamado Irem-Iron, Universos em Colisão, e exatamente esses dois universos estão colidindo e os seres desse universo vizinho, cada loca dessa tem um arconte que manda na loca, ou na morada, ou no céu, como eles chamam, o primeiro céu, o segundo céu. Esses arcontes estão, sim, por trás desse processo e tem a ver com o fato de que o universo em que eles vivem está desmoronando primeiro que o nosso, o chamado Irem, ou o chamado Brahmaloka, ou o chamado Yang,
Então, tem diversas formas de a gente se referir ao universo vizinho, vai acabar primeiro do que o Yin, ou o Buloka, ou o Iron, que é o nosso universo. E então esses seres, eles estão, através do processo entrante, na condição humana, eles tentam invadir a consciência humana para poder construir no DNA humano alguns genótipos que facilitem, no caso, quando esses seres perderem os seus corpos de plasma, a vinda do espírito deles para que eles nasçam na condição humana. Ou também mexer no DNA humano para facilitar o controle que de lá eles exercem, como nós já falamos. Ou seja, é um processo invasivo, é um processo mental invasivo, altamente desrespeitoso. Ninguém, entre aspas, consegue parar esse processo no seu todo, ainda que qualquer ser humano possa aprender a se livrar, a se libertar, mesmo preventivamente, a levar sua vida sem sofrer ou correr esses perigos. Aqui, nesse ponto, a chamada fé religiosa ajuda, mas o que define mesmo o grau de proteção do ser humano é o fato do eu de um ser humano ser o gestor de si mesmo, gestor do que se passa objetivamente na sua mente. Eu não vou poder explicar isso aqui a fundo, mas o Mentalmo, por exemplo, é um processo que explica isso. O que um ser humano deve fazer para ser dono do seu pensamento objetivo, não agindo no primeiro impulso, já que o primeiro impulso sempre tem a ver com uma ou outra perspectiva do que aqui estamos falando e outras coisas mais. Então, assim, esse processo que a gente chama entrante seria, portanto, uma invasão psíquica, uma invasão promovida covardemente, porque os humanos não conseguem ver nada disso, apenas sentem os efeitos, porque exatamente a covardia reside no fato de que ela vem de diversos níveis que veem a vida humana como ela se processa nesse palco que a gente vive, mas o covarde aqui é que nós humanos não vemos nada disso, então esses seres se aproveitam da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, da nossa ingenuidade, e por isso que é doloroso perceber que esse assunto é ainda totalmente desconhecido. Como eu falei, se fosse perguntado aos humanos, poucos saberiam falar disso, mas é um assunto tremendamente sério, desagradável, atual e que ainda vai aumentar bastante a amplitude do seu grau de desassossego que isso irá provocar em todos nós. Os entrantes, eles estão, entre aspas, os seres especializados nesse tipo de processo, e infelizmente eu tive que lidar e tenho que ainda lidar com alguns desses seres situados em outros níveis. O pior é que esses seres, alguns deles, não são maus, não são doentes, são só figuras técnicas que, pelo desespero em que eles se encontram existindo, eles tentam fazer isso sem causar problemas ou causando o mínimo de problemas, ou mesmo que cause problemas, eles tentam fazer isso, mas não é por maldade. Eu não estou aqui dizendo que quaisquer desses seres venham a agir com maldade. Não, até porque a maioria deles é proto-racional, é semi-racional, eles não têm a sagacidade que nós humanos temos. Mas, infelizmente, isso está acontecendo. A pergunta da nossa irmã Regina, ela é muito, muito pertinente ao tempo que estamos vivendo, ainda que o seu tema seja quase que desconhecido por todo mundo. Mas fica aí, portanto, a semente para a reflexão em torno de um assunto que todos nós humanos deveríamos
minimamente estudar e desenvolver em nós uma espécie de um antídoto em relação a essas coisas invasivas que, desde a espiritualidade desencarnada, que também pratica muito desse tipo de invasão, ainda que com outras características e outros objetivos, mas os tais entrantes extraterrestres e extrafísicos, isso é muito complicado, porque é um viés que significa uma tentativa de dominação da humanidade e ou escravidão da humanidade e ou, pelo menos de parte da humanidade. Eles tentam fazer isso. É impressionante. Algumas comunidades hoje na Terra já não mais são humanas, no sentido em que nós chamamos ser humano. Tem o corpo humano, tem lá o modo de ser deles, mas esse modo de ser já é muito calibrado, muito ajustado por essa tecnologia entrante e nós não temos a menor noção disso. Fica aí, portanto, a reflexão em torno do assunto. A minha gratidão a você que nos acompanhou até aqui e até a nossa próxima reflexão aqui